Olá pessoal, vamos conversar sobre o assunto que está movimentando as redes, sacudindo o país, que é o caso da transexual Suzy, um criminoso, um estuprador, tá? Um homicida com requintes de crueldade, que estuprou, matou, abandonou o corpo para apodrecer, né? Fez tudo isso com um menino de 9 anos de idade. E aí foi preso, né? E teve aí toda uma campanha do Fantástico, do médico Drauzio Varela, pedindo para que o país, as pessoas se sensibilizassem e abraçassem a Suzy. E teve até uma campanha para que se escrevessem cartinhas. Imagina, crianças escrevendo cartinha para a Suzy e sem saber do quem se tratava, né? E aí, só que foi descoberto, né, essa grande farsa, essa crueldade, ela foi descoberta porque, olha só, gente, olha a complicação. Eu vou falar aqui sobre a questão do nome social, de como que a nossa legislação está abordando essa questão de mudança de nome, incertidão e tudo mais, porque o caso é seríssimo, vai muito além dessa história que foi revelada aí do travesti transexual Suzy. Suzy, cujo nome verdadeiro é Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos. E daí já vem a primeira dificuldade, né? Tava difícil de saber que a Suzy era o Rafael por causa do nome adotado, o nome social, né? Que é o nome que a pessoa passa a utilizar e hoje com amplo amparo das normas infralegais do Brasil e apoio do judiciário também. Então, na reportagem lá do Fantástico, né? Depois o pessoal da Globo disse que eles não investigavam qual era o crime que a pessoa tinha cometido. O Drauzio Varela também falou que ele atende a todas as pessoas na penitenciária do mesmo jeito da clínica, sem procurar saber qual foi o crime que a pessoa cometeu, porque ele é médico, não é juiz, e tomou uma peia nas redes muito grande, com razão, não é? Porque não se trata aí de ser juiz ou não, se trata de ser humano, de ter um mínimo de humanidade dentro de si, de não querer dar guarida, dar carinho, né? E querer que os outros o façam para um criminoso desse nível tão bárbaro. E ainda teve a tia, né, desse criminoso, que disse que ele já estuprou outras crianças, que já matou, estuprou outras pessoas. Então é muito grave essa situação. O Brasil ficou chocado, né? E eu quero aqui parabenizar o deputado estadual Douglas Garcia e a Estepa Paiano, que foram a fundo nessa história, descobriram e expuseram, trouxeram à luz a verdade dos fatos. Porque olha só, uma página da internet, do Instagram, que é uma página até de natureza progressista, mas criminal, né, que faz estudos criminais, ela estava tratando essa questão da Suzy, fazendo campanha, pedindo ajuda para a Suzy, até cogitando de como tirar a Suzy da cadeia, porque os transexuais, coitados, ficam tão sozinhos, são tão solitários e podem ser vítimas de violência na cadeia. Só que essa página se deparou com o processo, a sentença, e pelo que eu fiquei sabendo, o processo tinha assim fotografias, imagens do crime. E aí, esses que a princípio estavam defendendo a Suzy, recuaram, né? Porque viram que a coisa ali era muito feia, muito grave. E aí o Douglas Garcia, sua equipe e a Estepa Paiano foram a fundo e descobriram, né? Viram que essa Suzy não passava do Rafael Tadeu de Oliveira dos Santos, esse criminoso bárbaro. E o país está cobrando da Rede Globo, está cobrando do médico Drauzio Varela que se retratem, que parem com essa justificativa absurda de dizer que tem que ter solidariedade. O PSOL, né? Mas o PSOL é a latrina
da sociedade, né? Tudo que não presta, o PSOL abraça, essa que é a verdade. Estão cobrando que em tempos de conservadores é preciso ter mais solidariedade. Nós não queremos ter solidariedade com esse tipo de gente, tá? A solidariedade que eles não têm, a empatia que eles não têm com as suas vítimas, com crianças. Eu, pessoalmente, digo pra vocês uma coisa: qualquer pessoa que abusa de criança, né, pra mim, é lixo humano, entendeu? E não tem recuperação. A gente tem que saber que essa história de dizer que a pessoa vai pra cadeia pra se recuperar, existem 3 tipos de criminosos. Existem aqueles que estão na cadeia porque cometeram crimes leves, que talvez nem devessem estar na cadeia, deviam ter outro tipo de pena, desde que fossem punidos, né? Existem aqueles que têm condição de recuperação e existem aqueles que são irrecuperáveis. Me desculpem, tá? Mas uma pessoa que faz o que esse cara fez com uma criança de 9 anos, não tem solução, não tem saída. Aí talvez só Deus, mas a justiça humana não, né? E aí teve assim o Joel Pinheiro, teve um monte de gente que falou tanta bobagem, dizendo: mas Jesus perdoou criminosos. Gente, em primeiro lugar, que pela doutrina cristã, para você perdoar alguém, a pessoa tem que primeiro se arrepender. E psicopatas não se arrependem, psicopatas não sentem culpa. E que eu saiba aí, o tal da Suzy aí não se arrependeu de nada, né? Da mesma forma que a Rede Globo e o Drauzio Varela também não recuaram nem um pouco na sua justificativa de que tem que ter empatia e que não tem que olhar que crime a pessoa cometeu, tem que ir lá, perdoar, abraçar. Não é assim, gente. Para a pessoa ser perdoada, em primeiro lugar, ela tem que estar arrependida, pedir perdão e estar disposta a não reincidir. Porque senão você não está perdoando, você está passando a mão na cabeça e você está de alguma forma incentivando que a pessoa continue cometendo crimes, né? E aí, eu quero tratar da situação da legislação brasileira, das decisões judiciais. Já há muito tempo, desde 2009 mais ou menos, né, que no STJ, a ministra Nancy Andrighi, né, que foi relatora de um recurso, de um caso de uma pessoa que queria mudar o seu registro civil, né, e a designação do sexo. E ela determinou, e a turma concordou, né, que a pessoa que se sente desconfortável com o seu sexo, que é transexual, aqui no caso dela, ela ainda dizia que era a pessoa que tinha se submetido à mudança de sexo, tinha passado pela cirurgia. Eles entendiam que nesse caso, essa pessoa deveria ter os seus documentos e até a certidão, o seu registro civil alterado, nome e sexo para o nome que a pessoa escolhesse. O grande problema disso tudo é que esse entendimento vem aumentando e vem ficando cada vez mais severo, no sentido de que amplia, né, para que hoje nem mesmo a pessoa precise ter feito a cirurgia de sexo para poder mudar o seu registro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a pessoa que é transgênero, transexual, e basta a sua percepção para isso, independente de cirurgia, ela pode mudar o seu nome no registro civil e mudar inclusive o sexo indicado, tá? De modo que cesse todo o constrangimento para ela, porque as outras pessoas jamais terão acesso a essa informação. Então, essa pessoa que sequer... Vamos lá. No caso da pessoa que mudou de sexo, tá? Ela se submeteu à cirurgia, tá? Ela muda o nome na certidão, ela muda o sexo dela, né? Na certidão tá lá, gênero, feminino, masculino. Era um homem, fez a cirurgia, o sexo, então o gênero passou a ser feminino. Mudou de nome, era Eduardo, passou a chamar Virgínia, né? E aí, gente, o que acontece? Essa pessoa, ela vai se relacionar com outras e se ela quiser omitir, tá, esse fato tão importante, tá, ela simplesmente tá albergada pela lei, né? Porque, assim, interessante que a ministra Nancy Andrighi, lá atrás, em 2009, ela disse o seguinte, que a ciência atualmente não considera apenas o fato biológico como determinante do sexo. Existem
outros elementos identificadores do sexo, como fatores psicológicos, culturais e familiares. Por isso a definição do gênero não pode ser limitada ao sexo aparente, ponderou. Gente, você pode fazer cirurgia, você pode mudar seu nome, você pode enganar o mundo inteiro. Mas na hora que fizer um exame de DNA, vai estar lá se você é XX ou se você é XY, porque você não muda o seu gênero porque você fez uma cirurgia de sexo. Isso é mentira, tá? E a ciência, não tem nada disso que ela falou, que a ciência já decidiu. Não tem ciência, isso é narrativa, não tem ciência nenhuma que diga isso, tá? Pelo contrário, o que a ciência diz é que lá no seu DNA você não muda de gênero porque você fez cirurgia. Então, assim, eu acho muito preocupante a situação de hoje. O caso da Suzy aí, que sacudiu o Brasil, né? É um caso, mas olha só, gente, a situação é muito grave e aqui não tem nada a ver com preconceito. Existem transexuais, pessoas honestas, corretas, que não são criminosas e que merecem todo o respeito. O que eu não concordo é que as pessoas sejam enganadas. Então tem aí a resolução, né? A resolução 73 de junho de 2018 do CNJ, que trata dessa situação, tá? E que fala que a pessoa, né, ela pode alterar o seu nome de acordo com a percepção dela, né? Com a autopercepção. Então você não precisa mudar, fazer cirurgia, não. Você pode ir ao cartório, só as pessoas transgêneros podem fazer isso, tá? Se você, que é uma mulher ou um homem, quiser mudar o seu nome no cartório, você não vai poder. Você tem que entrar com uma ação judicial, tá? Você tem que conseguir um juiz que autorize que aquele nome te causa, sei lá, uma sensação de vergonha, te submete a constrangimento, a vexame, que você tem um nome muito horroroso. Aí você precisa de uma decisão judicial. Agora, uma pessoa trans, não, ela se dirige ao cartório de registros da pessoa física, né, natural, vai lá e simplesmente ela apresenta uma série de documentos, ela tem que provar que ela não tem nenhum processo, ela tem que apresentar uma certidão negativa, né, de processo para não se esconder, um procurado da justiça que quer mudar de nome para disfarçar, ela apresenta esses documentos e daí ela tem o seu documento, sua certidão, seu registro civil alterado, fica averbado e as outras pessoas não têm acesso a isso, não têm conhecimento, tá? Então, mesmo que não tenha feito cirurgia. E daí, imagina até para habilitação em casamento e tudo mais, né? Você vai ter ali como se fosse um homem e uma mulher, e não é uma pessoa trans, tá? E tem que ser reconhecido como tal, respeitado como pessoa trans, mas o resto do mundo merece respeito e não pode ser enganado, e ainda com a tutela do Estado que está ajudando a enganar o resto da população, as pessoas que se relacionam. Então isso é um absurdo, tá? Eu quero dizer que eu não concordo com isso, tá? Hoje a gente já veio a jurisprudência tratando desse assunto, então tem o caso, como eu falei, no Distrito Federal, que foi absurdo. Então a pessoa não tinha feito cirurgia nem nada e teve o direito de mudar o seu nome e o seu gênero na certidão, ficando apagado todo o registro anterior. Ninguém tem direito a ter acesso a essa informação, a não ser que a pessoa resolva contar. Então existe o risco, tá, de um homem se casar com uma pessoa que ostenta uma certidão com um nome, dizendo que é mulher, e esse homem nunca vai saber, a não ser que a pessoa conte, né? Mas só que nem todas as pessoas são íntegras e honestas, vamos falar sério. Nunca vai saber que está se casando com um homem, um ser que nasceu homem e mudou, fez operação, seja o que for, né? Então essas situações, elas são muito dramáticas, tá? Eu acho que é muito, muito delicado. A gente tem que olhar para esse assunto. A gente precisa se debruçar sobre isso. Agora, as resoluções do CNJ, elas têm outra, a resolução 270 de dezembro de 2018, ela trata de nome social. Então, como ela se dirige a ambientes, por exemplo, ao judiciário, então diz ali que num processo, uma pessoa que tem um nome social, se você colocar lá no processo eletrônico, o nome social tem que preponderar sobre o nome civil,
Tá? Então a pessoa tem direito a ser chamada pelo nome social. E agora eu acabei de saber que tem um deputado do PSOL aqui do Distrito Federal que entrou com um projeto de lei para determinar cota de emprego, 5% para qualquer empresa que queira ter vínculo com o poder público, cota para transgênero, cota para transexual, tá? Agora ser transexual é garantia de emprego, gente? Sabe, é motivo para você contratar alguém. E aí essa pessoa ainda ganha o direito na empresa de usar o banheiro que quiser, tá? Banheiro feminino, masculino. Eu já tenho dito o seguinte, para mim é o seguinte, essa questão de banheiro. Tem pinto, vai pro banheiro dos homens. Não tem, vai pro banheiro de mulher, tá? Aí, tudo bem, a pessoa se submeteu à cirurgia, vai poder ir ao banheiro das mulheres. Não tem mais pinto, pode entrar no banheiro de mulher. O que não pode acontecer, como tem acontecido por aí, não só no Brasil, em outros países aí pelo mundo afora, de crianças serem abusadas em banheiro por pessoas que se dizem, né? Me sinto mulher, entra num banheiro feminino com crianças, abusa das crianças. Então, assim, não dá pra entender essa psicopatia da esquerda. Esses dias eu vi um vídeo ontem, né? De um pai que teve a sua filha na Inglaterra. Ele teve a sua filha abusada numa piscina pública, tá? Abusada sexualmente, molestada sexualmente, e ele partiu pra cima do agressor. E a polícia veio e prendeu, sabe quem, gente? O pai da menina, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso tudo, a gente tem que mostrar que a gente não vai se curvar a isso, porque não é possível que uma minoria barulhenta consiga movimentar, né, judiciário, CNJ que está legislando contrário à lei, porque a lei de registros públicos não trata de nada disso. Então são resoluções que estão alterando uma lei, tá? Então assim, esse caso é muito grave. Eu como legisladora, né, tô comprometida, né, a estudar isso e ver o que a gente pode fazer para não permitir essas atrocidades. Então esse vídeo aqui tá falando de muita coisa, tem o aspecto jurídico, tem o aspecto aí da questão da indignação, da revolta, dessa questão do Drauzio, da Rede Globo, da mídia que tá batendo, não é só a Globo não. Vários veículos de comunicação batendo nas pessoas que legitimamente foram para as redes para se manifestar contra. E eu quero terminar dizendo mais uma coisinha, tá? Que eu li hoje e falei assim, foi o Benê Barbosa, eu acho que colocou, foi ele mesmo, que disse o seguinte: como foi que você ficou sabendo que essa Suzy, que apareceu no Fantástico como uma, ai meu Deus, um anjinho coitado, né, que precisava de carinho, era homem, na verdade? Como é que você ficou sabendo? Foi pela mídia tradicional ou foi pelas redes sociais, né? E aí eu respondi, tá vendo por que eles querem nos calar? Tá aí, eles querem calar as redes, mas querem tão desesperadamente calar as redes que criaram essa CPMI das fake news, tá? Para calar as redes, porque nas redes a gente fala a verdade, porque pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a esquerda, com o progressismo, entram nas redes como a Estepa Paiano, Douglas Garcia, parabéns a vocês pelo trabalho fantástico que fizeram. Entram, vêm às redes e mostram, revelam a verdade. Eles querem nos calar, mas não vão conseguir. Eu vou continuar lutando aqui dentro do Congresso e fora. E você também, continue lutando nas ruas, nas redes sociais, em todo o ambiente que você frequentar, no seu trabalho, na sua casa. Continue lutando para que ninguém consiga te calar, para que a verdade não fique sufocada. É isso aí, pessoal.